Ancelotti vai à colina histórica pela primeira vez. O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, estará entre os vascaínos para olhar 3 jogadores, os selecionáveis do Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso. A volta do Ryan ao time titular, 5 jogadores pendurados, mais de 15 mil ingressos emitidos para o jogo com o Juventude no próximo sábado. Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Para completar, reforço no Vasco da Gama encostado. Iremos mostrar aqui uma provocação, né, que o treinador do Corinthians fez ao Vasco da Gama. Últimas no mercado, bastidores, finanças e o Vasco da Gama. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, direto e reto, 5 jogadores pendurados, é verdade. 5 jogadores estão com 2 cartões amarelos. E jogadores importantes, como o Paulo Henrique, por exemplo. O David é um outro jogador que está pendurado também. Paulinho, esse normalmente não tem entrado, né? Tem ficado como opção no banco de reservas. Nuno Moreira também e Tietê. São os 5 jogadores do Vasco que estão pendurados. Lembrando, quem levar um cartão amarelo amanhã diante do São Paulo não enfrenta o Botafogo. E é o nosso próximo adversário. E um concorrente direto. Porque hoje o Botafogo é o 6º colocado, 5 pontos à frente do Vasco. Vamos imaginar um cenário? O Botafogo joga como o Mirassol hoje. Perde. Fora de casa, tem 3 desfalques. Savarino, Joaquim Correia e o Marçal. Mirassol vem de 3 vitórias seguidas. Vence o Mirassol. O Vasco vence o São Paulo. A distância que é de 5 pontos cai para 2. Aí o Vasco, quarta-feira, vai enfrentar o Botafogo no estádio Newton Santos. Ganha. Acaba a distância, o Vasco ultrapassa e abre 1 ponto. Logo, ter os principais jogadores é super importante. Porque a força do Vasco está no seu conjunto, no seu time titular que vem rodando muito bem. Depois do Botafogo é o Juventude em casa. É a sequência do Vasco até a parada para a data FIFA. Aliás, para esse jogo, 15 mil ingressos foram emitidos até ontem, né? A torcida do Vasco vai de novo lotar São Januário. Hoje, com certeza, vai acabar, né? Não vai ter mais ingresso para emitir, porque a torcida do Vasco está entusiasmada com a boa campanha. Nós estamos vindo de 4 vitórias seguidas. Dentro do segundo turno, é a melhor campanha ao lado do Palmeiras e do Mirassol. Então, assim, o time do Vasco embalou, né, na temporada. Mas voltando a falar dos pendurados, esse é um jogo super importante, em que o Vasco precisa ter, se for para tomar um cartão, que seja para tomar e não enfrentar o Juventude, que tecnicamente é um time mais fraco que o Botafogo. E o jogo é dentro da casa do Vasco. É para pensar e a estratégia precisa ser montada, né? Se for para forçar um cartão, dar uma chegada mais dura contra o Botafogo, para ficar fora contra o Juventude. Não dá para todo mundo tomar cartão. É óbvio que, se o Paulo Henrique levar um cartão, o Puma entra na vaga dele. Se o Nuno levar o cartão, o Andrés Gomes, Ryan, aí o Verratti vem por dentro, né? São funções equivalentes. Agora o Tietê. Quem entra na vaga do Tietê, por exemplo? Vai botar Hugo Moura? Vai mudar muito a característica do meio-campo. Não é para pensar o que fazer para a sequência dessa temporada. Que eles vão levar um 3º cartão em algum momento, sim. Bom, amanhã Carlo Ancelotti estará em São Januário pela primeira vez e acompanhado do diretor de seleções, o Rodrigo Caetano. Antes de falar sobre isso, quero lembrar você que a rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, kto.bet.br, você pode mandar aquele seu palpite, aquela sua múltipla, com responsabilidade, tem chance extra também, aposte na vitória do Vascão e mande lá a sua chance extra com mais 2 múltiplas, né? Combine 3 e ganhe um dinheiro para se divertir. Não é meio de vida. A bola tá rolando também, tem Premier League, tem Campeonato Italiano, tem La Liga, Campeonato Francês, Bundesliga, enfim, os campeonatos pelo mundo passam na kto.bet.br e também a Série B do Campeonato Brasileiro na reta final. Então, vou deixar fixado nos comentários o meu link para você dar aquela moral se você curte o nosso canal também. Carlo Ancelotti, caramba, como é que a gente podia imaginar, né? Quando a gente imaginaria isso, né? O técnico multicampeão da Europa,
vitorioso demais pelo Real Madrid, assume a seleção brasileira e vai a São Januário acompanhar os jogadores do Vasco da Gama. São eles, Paulo Henrique, Rayan e Felipe Coutinho. Esse último ele conhece muito bem, viu várias vezes na Europa, mas quer acompanhar de perto, né, a evolução do menino Couto. Está jogando demais, está comandando as ações do time do Vasco, tem sido um jogador importantíssimo na temporada, mas ele quer acompanhar de perto. E aí? Como é que o Felipe Coutinho está? Paulo Henrique, ele viu no dia a dia já com ele, viu fazer gol no amistoso diante da equipe do Japão. Rayan, esse garoto, tá todo mundo falando dele, quero acompanhar as valências dele mesmo. Esse cara é muito bom, ele é forte, ele é canhoto, ele sai para os dois lados, está jogando como falso 9. Por que não pensar nessas possibilidades para a seleção brasileira? Segunda-feira tem a convocação, 15h, na sede da CBF. Lembrando, os dois amistosos, Senegal e Tunísia. O detalhe é 15 e 18, né? São as datas desse mês de novembro para esses dois amistosos. É que pós-jogo da Tunísia, no dia seguinte, já tem rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF não desmembrou ainda a tabela. Eu creio que esteja esperando a convocação até para não prejudicar nenhum clube. Por exemplo, na tabela original, a data base é 19 de novembro. Teoricamente, o dia seguinte. E o Vasco tem um compromisso diante do Grêmio fora de casa. Se o Vasco tiver 2, 3 jogadores convocados, o Puma para a seleção uruguaia, o Cuesta que está arrebentando para a seleção colombiana, já que é data FIFA, tem amistosos, não seria muita sacanagem convocar os caras e já no dia seguinte ter um jogo? Por que não? 2 dias depois, para o dia 20. É para pensar, é para ajustar a tabela. Você não pode prejudicar um clube por ele ter jogadores selecionáveis. Isso não pode acontecer, né? Em nenhum lugar do mundo você olha isso acontecendo. Pelo contrário, os campeonatos já têm a projeção de acaba a data FIFA, 3 ou 4 dias depois é que eles voltam. Você não tem rodada no dia seguinte a uma data FIFA para que o clube não seja prejudicado. Ah, Fábio, mas o jogo é na Europa, em Lille, na França, o segundo jogo, então os caras voltam rapidamente. Mas tem desgaste, tem viagem. E assim, é até uma sacanagem com o atleta colocá-lo em campo 24 horas depois, pelo menos 48. Não é o ideal. O ideal era pelo menos 66 horas de descanso, mas o mundo ideal no Brasil não acontece. Vamos ver se a CBF tem bom senso e depois da convocação divulga o desmembramento da tabela e não prejudica os clubes. Não só o Vasco, outros clubes brasileiros terão seus jogadores também convocados. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Um ótimo sábado. E quem é membro do canal, a partir de 14h, Cruz Maltino e Trem-Bala novo. Tem vídeo novo para você, porque estamos voltando para casa. É isso mesmo, você vai entender lá. Então, se não é membro, torne-se membro aí, Cruz Maltino e Trem-Bala novo. Escolha a categoria. Você tem um vídeo semanal, além da live semanal comigo também. Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom fim de semana e amanhã tem a nossa transmissão, hein? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. Quando a fase é boa, tudo conspira a favor. E o Vasco tem vivido uma maré de sorte muito legal. Vinha contando para vocês há semanas sobre a negociação para o potencial construtivo. O Vasco está negociando com 3 empresas a venda do potencial construtivo de São Januário. E a ideia era faturar algo na casa dos 500 milhões de reais. Pois bem, foram feitos cálculos novos que apontam que o Vasco deve ficar com 614 milhões de reais. São 114 milhões de reais a mais para serem investidos, por exemplo, na reforma de São Januário. Só para lembrar que o Vasco está na fase de diligências com essas 3 empresas que assinaram as opções de compra do potencial construtivo. Nicola, o que se tratam essas diligências? Estão analisando as informações financeiras e de conformidade das partes para que o negócio seja definitivamente assinado. A partir daí, o Vasco passa a trabalhar no projeto de reforma de São Januário que está atrasado. Cruz Maltino já se acertou com a Arena Events Venues. Essa empresa ganhou a concorrência para realizar a obra, mas o projeto ainda não está avançado. Velho sonho de Corinthians e Grêmio, Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim
quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatar. No Brasil ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tem reforço do Vasco embaixo em São Januário. Primeira contratação da última janela de transferências, Thiago Mendes não entra em campo há 2 meses. A última partida dele contra o Botafogo em 27 de agosto. Detalhe, ele entrou no último minuto do jogo, empate 1-1, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Thiago Mendes nem saiu do banco de reservas contra Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino. Desde que foi contratado, com um dos maiores salários do elenco, apenas 7 partidas disputadas. E o mais curioso é que o titular da posição do Thiago Mendes era alguém de quem poucas pessoas esperavam, Cauã Barros. Atleta que pertence ao Vasco, esteve emprestado ao Amazonas na temporada passada e jogava nessa temporada também por empréstimo no América. Cauã chegou e resolveu o problema de proteção ao sistema defensivo. E se eu falei que o Thiago Mendes até agora não deu certo, é bom lembrar que quase todos os outros reforços trazidos por Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, na última janela deram super certo. Falei sobre o Cauã. Tem também, por exemplo, um sistema defensivo muito sólido com o Robert Renan e o Carlos Cuesta. Na frente, Andrés Gomes também jogando muita bola. Enfim, o Vasco melhorou bastante desde a chegada das contratações. Bom, vamos começar falando aqui sobre base, porque o nosso Vasco da Gama eliminou o Botafogo hoje em 2 categorias e vai para a final da Copa Rio nessas 2 categorias. No Sub-17, o Vasco empatou com o Botafogo por 1-1 e foi para a final da Copa Rio. E no Sub-15, o Vasco venceu o Botafogo por 2-0 e também avançou para a fase final da Copa Rio. A base do Vasco é uma coisa espetacular, né? Enfim, o Vasco vai muito bem, obrigado, nas suas categorias de base. Parabéns aí para a nossa garotada. Mas falar agora aqui do nosso futebol profissional, porque no domingo, 8h30 da noite, o Vasco encara a equipe do São Paulo no estádio de São Januário. E teremos o técnico Carlo Ancelotti em São Januário no domingo, meu amigo. O treinador Carlo Ancelotti da Seleção Brasileira e o diretor de seleções Rodrigo Caetano estarão em São Januário na noite de domingo para assistir a partida entre Vasco e São Paulo. É mais uma oportunidade para o treinador observar ali 3 jogadores do Vasco que estão no radar dele para uma possível convocação. O Paulo Henrique, que já foi convocado para os últimos amistosos, foi bem e a tendência é que seja convocado para os próximos. Rayyan, que é grande a chance também do Rayyan ser convocado e estar nos próximos amistosos da Seleção Brasileira. E por último, Felipe Coutinho, que, enfim, está no radar aí também de Carlo Ancelotti. Então, o treinador da Seleção Brasileira estará em São Januário para acompanhar essa partida e observar esses 3 jogadores do Vasco. O que eu mais quero, meu amigo, é que a presença do treinador da Seleção Brasileira motive ainda mais esses 3 jogadores, que são ali os principais do Vasco hoje, Então, motivando esses 3 para eles fazerem ali a melhor partida da temporada para o Vasco conquistar mais esses 3 pontos, em São Januário. Bora lá e que o Ancelotti seja pé quente, Enfim, vambora. Inclusive,
para essa partida, o Vasco terá a volta de Rayan, né? O Vasco realizou no dia de hoje a penúltima atividade no CT Moacir Barbosa antes do jogo contra o São Paulo, que acontece no domingo. Fernando Diniz vai contar com esse reforço importante no time titular, que é Rayan. O atacante se recuperou de um edema na coxa direita e está treinando sem restrições há 3 dias, desde o retorno às atividades, né, na quarta-feira. A expectativa é que o Rayan volte ao time titular após ser ausência na vitória de 3-0 sobre o Bragantino. A princípio, o Vasco não terá novos desfalques por lesão ou por suspensão e deve repetir a base do time que engatou a sequência de 4 vitórias consecutivas no Brasileirão. Com a volta de Rayan, a tendência é que Verratti, que fez 2 gols contra o Bragantino, seja reserva nesse jogo. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, com Lucas Piton na lateral esquerda. No meio, Barros, Tietê e Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Essa é a provável escalação do Vasco para encarar o São Paulo com a volta, com o reforço de Rayan, que, meu amigo, com o Ancelotti observando ali, eu acho que o menino vai comer a bola, hein? Eu acho que ele vai comer a bola no domingo, hein? Teremos o Rayan Prime, se Deus quiser. Agora, meus amigos, para encerrar esse vídeo, vou colocar aqui um vídeo do treinador do Corinthians feminino, o Lucas Piscinato, técnico, né, do futebol feminino do Corinthians. Ele deu uma entrevista coletiva de imprensa nessa sexta-feira, dia 31, e comentou ali sobre as conquistas, né, do Corinthians na temporada, e também deu uma provocada no Vasco ali em relação ao vice-campeonato, né? Porque ele tem alguns vice-campeonatos aí na história e disse que se ele perdesse mais um, ele seria o Vasco. Libertadores, cada uma com a sua complexidade, 2 momentos muito difíceis. Jogar Libertadores é sempre muito complexo, muito difícil, sempre foi. O Corinthians disputa Libertadores de forma seguida desde 2019 e todos os anos sempre foram campeonatos muito complexos de se vencer. Esse foi mais um deles, assim como o campeonato de 22 foi uma Libertadores difícil, o Corinthians não conseguiu cravar uma vitória. O campeonato de 20 também foi muito complexo. Acho que ano sim, ano não, a Libertadores, o campeonato de 23, que eu estava no Inter, foi uma Libertadores muito difícil do Corinthians conquistada com penalidade na semifinal e uma final decidida nos detalhes, com a Lelê sendo a melhor em campo. Então, é sempre um campeonato muito difícil pelo formato que ele tem, um campeonato muito difícil pela característica de você estar no modelo Copa ali, e eu acho que a gente foi muito grande mentalmente nessa competição, porque começar o primeiro jogo empatando novamente, crescer dentro da competição, fazer um grande jogo contra a Ferroviária, que a gente poderia ter matado a partida, a Ferroviária cresceu no final, empata o jogo, a gente vai para os pênaltis, ganha nos pênaltis, vai para uma final, já desgastado mentalmente, fisicamente, enfrenta um adversário que fez uma competição belíssima, que não duvido que muitas das atletas que estão no Deportivo Cali venham para cá, para o Brasil, porque tem muita atleta de qualidade naquele time, e mesmo não fazendo um bom jogo, sair com o campeão, acho que mostra a força mental de um grupo, mostra a força mental de staff, comissão, diretoria, que trabalha diariamente para fazer esse time ser vitorioso. Então, uma sensação única, uma sensação maravilhosa, mas, como eu falei, o futebol é uma maravilha, porque o título parece que já faz 2 anos já, a gente já está pensando no Paulista, já nem lembra mais. Então, é focar no próximo jogo, essa é a nossa mentalidade, focar no próximo ação, o próximo trabalho, a próxima atividade. Essa é a mentalidade que a gente tem, então, muito feliz pelo que a gente já conquistou, mas a gente tem batendo na porta um Campeonato Paulista. Eu, particularmente, tenho 4 vice-campeonatos de Paulista, né? Se eu ganhar mais um vice, eu vou ser o Vasco da Gama, tô brincando. Os caras brincam. Mas a ideia é que a gente busque esse título e seja campeão. Então, a gente está buscando essa próxima taça. Aí, esse é o treinador do Corinthians, o Lucas Piscinato, que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar, não conhecia. Enfim, pode ser ignorância minha também, né? De não conhecer, a culpa pode ser minha, não tô querendo desmerecer ele não, mas que teve agora aí seus 5 minutinhos de fama, né? Foi falar o Vasco aí, fazer uma piadinha, fazer uma brincadeira, enfim, teve seus minutinhos de fama aí. Nada a ver de falar do Vasco, né? Provocação. Depois ele fala que foi brincadeira, mas enfim, provocação boba. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima.
Fala aí pessoal, mais um vídeo importante aqui no canal, beleza? Fortalece com o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Bem-vindo ao canal. Atenção Vasco News, informações do Vascão todos os dias aqui pra você, torcedor vascaíno, pra se manter sempre atualizados e antenados às últimas do mercado, fechou? Pessoal, na humildade, na moral, gostaria de pedir o seu like, que você se inscreva aqui no canal, é de graça. Aperte o botão aqui embaixo, inscreva-se logo em seguida, deixe o like e ative também o sino das notificações pra você não perder nenhum conteúdo do Vascão. Comente também aqui embaixo, é claro, deixando a sua opinião referente a qualquer um dos temas. Voltaremos em breve assim que pintar mais notícias. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!